Estamos começando mais um programa Ponto de Vista. O entrevistado de hoje é o vereador Paulo de Carli. Ele vai mostrar a sua opinião sobre a MP, que é chamada de MP do bem pelas pessoas que estão fora de Manaus e MP do mal para as pessoas que aqui moram. E ao final do programa teremos a música do cantor e compositor Kleber Cruz. Programa Ponto de Vista começando agora. Pode entrar, que aqui você é bem-vindo. De volta com o programa Ponto de Vista, o entrevistado de hoje é o vereador e presidente regional da Comissão Provisória do PRTB, Paulo de Carli. Paulo, é um prazer lhe ter aqui no programa. Vamos falar sobre diversos assuntos que eu acho que interessam ao amazonense. Eu vou entrar de sola logo falando sobre a MP 534, que eu digo sempre, para quem está fora de Manaus, MP do bem, para quem está em Manaus, MP do mal. Por que os amazonenses e os manauaras, principalmente, acham que essa MP é MP do mal? Bom, em primeiro lugar, obrigado, Rodrigo, pelo convite. Para mim é uma honra estar debatendo assuntos tão importantes para a sociedade. Eu acompanho o seu programa, parabéns. A MP do mal, e aqui eu vou ser bem específico, porque eu digo do mal porque ela tem um detalhezinho, começou já errada, né? Quando a sua versão original, que foi publicada já no Diário Oficial e enviada para o Congresso, estabelecia que os tablets com telas a partir de 140 centímetros quadrados poderiam ser produzidos em determinadas condições, em determinado local. Muito bem. Ora, a partir de 140 centímetros quadrados, significa que se você tiver um tablet de 500 centímetros quadrados, ele também pode ser produzido. E o que é um tablet de 500 centímetros quadrados? Uma tela de televisão. Uma tela de televisão touchscreen, que já é hoje uma realidade no mercado. Então, por isso que eu digo, ela já veio, ela nasceu revestida de maldade, ela já nasceu com segundas intenções. Há pouco a senadora Vanessa Graziotin apresentou uma emenda já nessa medida provisória lá no Senado, limitando a 220 centímetros quadrados. Mas isso não precisaria ser feito, né? Essa emenda não precisaria necessariamente ser apresentada se não fosse o fato da maldade já embutida dentro da medida provisória. Por isso eu tenho sido, sim, um crítico, assim, ácido em relação à medida provisória, mas principalmente aos efeitos diretos e indiretos. E aproveitar que vamos discutir medida provisória, rediscutir sim o modelo do polo industrial, da Zona Franca, mas não aqui internamente, né? Externamente, ou seja, vamos discutir com o país isso, né? Vamos colocar isso aí dentro de uma mesa de conversação. O pessoal fala, não, mas ainda vai tramitar no Senado, na Câmara, pode ser modificado. O fato real, inclusive, Rodrigo, você como um bom causídico, a medida provisória, ela já está em vigor desde a sua publicação. E nós temos centenas de medidas provisórias nesse país que são editadas e reeditadas sucessivamente, até porque não há limitação para tal, a cada 90 dias. Para o governo, muitas vezes, não interessa a votação da medida provisória dentro do Congresso, de forma alguma, para não haver uma mudança de status, basta reeditar. Então, essa discussão de que no Senado ou na Câmara pode ser resolvido, eu acho bastante perigosa para o nosso modelo de desenvolvimento, bastante perigoso para o nosso trabalhador, bastante perigoso principalmente para os empresários que aqui investiram o seu capital. Então, vejo sim com bastante perigo. Eu não quero minimizar. Eu tenho visto aí discursos que minimizam o impacto dessa MP. Eu sempre converso e digo o seguinte, que tem duas correntes aqui no Amazonas. Uma, os políticos que defendem o ex-senador Arthur Virgílio e outra que defende o atual senador Eduardo Braga. Então, está havendo um grande choque, muita gente está evitando falar sobre isso. Os políticos, principalmente. O que você está achando dessa situação e desses dois lados? Em primeiro lugar, a politização excessiva do assunto no âmbito paroquiano é a pior solução que nós podemos imaginar nesse momento. Se é o Eduardo, se é a Vanessa, se é o Arthur, o ex-senador, que é quem tem profunda admiração, não é isso que está em questão. Não é o processo é muito mais profundo. De todas as afirmações assertivas e indagações que eu ouvi e li a respeito dos posicionamentos do senador Eduardo Braga, a única que eu concordo em gênero, número, grau, é que foi publicada recentemente, que diz o seguinte: mexer com a Zona Franca, esse assunto gera muita polêmica, emoção, mexer com a Zona Franca é o mesmo que mexer com a mãe do amazonense. Esse ponto eu concordo com ele.
Então, a partir daí, existem divergências profundas de pensamento, porque o que eu estou tentando refletir não é o pensamento do Paulo de Carli. Eu estou tentando refletir o pensamento da classe produtora do Amazonas e dos trabalhadores, que não veem essa questão como uma questão minimalista, como estão colocando. Não, essa medida é até boa para a Zona Franca, nós vamos poder produzir componentes para esses tablets. Ora, se a indústria de componentes do polo industrial, com a indústria instalada hoje, está sendo praticamente desativado, massacrado, justamente por portarias e regulamentações sucessivas que nos tiram as vantagens comparativas, que sonho é esse absurdo imaginar que nós podemos negociar o fato de fornecermos a placa, por exemplo, os tablets? Isso é inviável. Nós temos que tomar, sim, uma providência jurídica, cabível nesse caso, uma solução jurídica urgente para que o Estado não amargue mais prejuízo e o polo industrial possa ser, a partir dessa provocação na justiça, chamar o governo para negociar, chamar as forças de produção que querem hoje descentralizar da Zona Franca e do polo industrial essa produção, para negociar. Acho que um ADIM, por exemplo, que impedisse, nesse momento, a produção de tablets em Jundiaí, que suspendesse esse processo em curso, seria uma excelente moeda de barganha para rediscutirmos a questão de Manaus, do Amazonas, do polo industrial e até mesmo da Amazônia. Falando um pouquinho, eu não vou entrar ainda na DIN, daqui a pouco eu vou falar dessa situação da ação direta de constitucionalidade, mas falando um pouco, você diz que as pessoas falam que você é um crítico ácido, como você já disse, dessa MP. Dentro de quanto tempo você acha que a Zona Franca acabaria, ou na verdade ficaria inútil com a edição dessa MP? Não é a MP em si que vai acabar com a Zona Franca ou com o polo industrial. A MP é apenas mais um dos fatores que contribuem para a diminuição da importância do polo industrial de Manaus como opção de investimento ao capital externo e ao capital interno. Essa medida provisória, eu quero dizer assim, o polo industrial e a Zona Franca já vem sendo atacado há muito tempo. Nós somos tão vulneráveis que, às vezes, uma simples portaria da Receita Federal nos cria um problema na produção sem tamanho. Eu costumo dizer que vamos ver o polo de duas rodas, que não faz parte dessa medida provisória. O polo de duas rodas hoje, com essa questão da desindustrialização do processo produtivo das motocicletas no Brasil, faz com que uma motocicleta produzida em São Paulo, Goiânia ou em Fortaleza, com 150 cilindradas e importado o seu kit da China, mesmo pagando os impostos da forma que está, chega ao valor para a revenda de R$ 1.800 uma unidade. Enquanto que a Moto Honda, produzindo, obedecendo um PPB rígido, obedecendo aos incentivos fiscais concedidos, fica em 4.800, praticamente 3 vezes mais caro do que essa motocicleta. Então, não é a MP que vai acabar com o polo industrial. A MP é apenas mais um tiro que se dá neste modelo. O que nós temos que parar e aproveitar o momento é que, já que estão atirando novamente no nosso modelo de desenvolvimento, vamos agora reagir à altura para aproveitar e rediscutir o polo industrial como um todo. Então, comprar um colete à prova de bala. Já estamos cansados. Para a nossa cidade. É verdade. Fazer só um pequeno intervalo, volto já já com o programa Ponto de Vista.